E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. Olha, a gente vai acompanhar uma transformação absolutamente fascinante. Pensa só, sair de uma tarefa agrícola super simples e poeirenta, sabe aquele tipo de trabalho de sujar as mãos mesmo? E ver como esse exato local rural evoluiu, ao longo dos séculos, para o epicentro da civilização antiga. Um lugar que moldou leis, religiões e até a poesia. Como isso é possível? Bom, a resposta está nos detalhes. Afinal, o que uma antiga tarefa de agricultores tinha a ver com reis, templos sagrados e até romance? Parece premissa de um filme épico, né? Mas essa era a realidade nua e crua da chamada Eira. O nosso objetivo hoje é desvendar esse mistério todo e ver como um espaço utilitário, aberto, projetado pura e simplesmente para processar a colheita, ganhou uma dimensão cultural tão profunda e complexa. Para a gente entender esse mistério, precisamos primeiro colocar os pés no chão, literalmente. Seja usando o termo hebraico Goren ou acadiano Magratu, a Eira era basicamente uma área de chão duro e plano, muitas vezes de terra batida ou, na verdade, rocha nua mesmo. Era ali que os grãos recém-colhidos eram separados das cascas. E olha, no mundo antigo do Oriente Próximo, o pão era literalmente sinônimo de vida. Só para vocês terem ideia, a palavra egípcia para pão e para vida dividia a mesmíssima raiz. Então, o lugar físico onde o pão começava sua jornada era, sem exageros, o coração da sobrevivência humana. Mas como isso funcionava na prática? O ciclo inteiro se divide em 4 passos bem lógicos. Primeiro, a colheita, que é trazer tudo do campo. Segundo, a debulha em si, bater e esmagar os caules para soltar a semente. Terceiro, peneirar, ou seja, jogar essa mistura para cima contra o vento para que a palha voe para longe. E quarto, a triagem final numa peneira para tirar qualquer detrito ou pedrinha que sobrou. É uma tecnologia pura, super lógica e extremamente eficiente para processar alimentos. E o mais louco é ver o quão atemporal esse processo acabou se tornando. Comparando uma cena agrícola do Antigo Egito com uma cena de debulha no Oriente Médio já no século XIX, estamos falando de milhares de anos de diferença. E mesmo assim, a tecnologia central permaneceu incrivelmente estática. É a mesma força animal, a mesma técnica, o mesmo tipo de terreno. A humanidade antiga encontrou um método que simplesmente funcionava com perfeição e se apegou a ele por milênios. Agora, deem uma olhada nesse equipamento super rústico, o Morag. Ele é um trenó de debulha feito de madeira pesada. Um boi ou um burro puxava isso em longos círculos sobre a colheita. E a parte de baixo não era lisinha não, tá? Ela tinha pedras afiadas ou pedaços de ferro incrustados. É uma técnica brutal que remonta lá ao 4º milênio antes da Era Comum. Ele literalmente esmaga e corta o grão cru, forçando na marra a separação do que dá a vida e do que é inútil. E logo depois desse esmagamento agressivo, vem a parte de jogar tudo ao vento. O ideal era fazer isso à noite, sabe? Quando o ar esfria e aquelas brisas suaves começam a soprar pelos vales. O trabalhador joga a mistura para o alto. A palha seca é soprada para longe, criando quase que uma nuvem de poeira no ar, enquanto o grão pesado, dourado e vital, cai direto de volta na terra. É muito fácil perceber como essa ação física tão forte, de dividir o que presta do que não presta, viraria uma força metafórica gigantesca na mente do pessoal da antiguidade. E isso nos leva à primeira parte dessa transformação. Seção 1. A Praça da Cidade, onde o joio e as fofocas voam. Indo muito além da agricultura, a evolução das eiras toma um rumo bem surpreendente. Como esses lugares precisavam de espaços imensos, planos e dependiam totalmente do vento, eles quase nunca cabiam dentro dos muros apertados e claustrofóbicos das cidades antigas. Então, eles ficavam estrategicamente do lado de fora dos portões. E adivinhem, eles se transformaram nos principais centros cívicos. Eram as grandes praças públicas da época. O mais chocante é que figuras hiperpoderosas, tipo os reis Acabe e Josafá, mandavam literalmente instalar seus tronos reais bem ali na Eira para governar, passar julgamentos e ouvir os profetas. O espaço de debulhar trigo era a suprema corte da antiguidade. E nós temos textos antigos para comprovar isso. No épico de Acat de Ugarit, o herói Dánel senta-se no portão, entre os chefes na Eira, cuida do caso da viúva e defende a necessidade do órfão. Isso ilustra perfeitamente como essas áreas de terra dura não serviam só para separar a comida. Eram, de fato, os pilares da justiça social da época. Curiosamente, até o início da Era Moderna, em muitas sociedades rurais árabes, era exatamente na Eira que parcelas da colheita eram oficialmente divididas e doadas aos mais necessitados. Avançando mais um pouco, seção 2, o solo sagrado, altares e anjos. Pensa bem,
Se um local concentra tanto poder de nutrir vidas e realizar justiça comunitária, o lado sagrado jamais ficaria muito longe, concorda? Essa utilidade toda transformou as eiras em espaços supervenerados. E olha esse fato formidável. Um dos locais religiosos mais disputados e sagrados de toda a história humana, sim, o Templo de Salomão em Jerusalém, foi erguido diretamente em cima de uma antiga eira. Os textos antigos contam que o rei Davi viu um anjo da destruição pairando sobre a eira de Araúna, o Jebuseu. Davi, na mesma hora, comprou esse espaço agrícola para construir um altar e parar uma praga. Ou seja, de um lugar para quebrar trigo, a eira foi elevada à morada terrena de Deus. Mas essa reverência servia para os dois lados da existência. A eira também era o espaço perfeito para o impacto visceral do luto. Quando o patriarca Jacó morreu, seus filhos e os egípcios que os acompanhavam fizeram um lamento tão gigante, mas tão cerimonial na eira de Atadê, que o pessoal local passou a chamar o lugar de Abel Mizraim, que significa o luto do Egito. Fica muito claro que as eiras eram esses epicentros que ancoravam todos os grandes ciclos da vida, do nascer do alimento ao momento da despedida. E agora a parte mais inusitada. Seção 3. Romance e realeza. A colheita do amor. Para quem vivia no mundo antigo, esmagar o grão não era só sobre sobrevivência ou justiça severa. Tinha todo um lado supersensorial e intensamente romântico. Tem uma metáfora famosa no Cântico dos Cânticos que diz: "O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios." Historicamente, depois da debulha, esse monte de grãos soltos precisava de proteção e era cercado por sarças espinhosas contra os animais. Mas, na poesia apaixonada, os espinhos viram lírios maravilhosos. A imagem do monte de trigo, dourado e vital, vira um elogio belíssimo para descrever a curva suave e a beleza de uma mulher amada. Demais, né? E a gente vê essa intimidade ecoando direto na história de Ruth e Boaz, lá nos campos de Belém, relembrando aquela narrativa clássica. A jovem viúva Ruth, seguindo o plano da sogra, desce sozinha à noite, super em segredo, até a eira onde o Boaz dormia depois do banquete da colheita. E é ali, entre as pilhas de grãos, no escurinho daquele espaço, que os destinos se cruzam. É graças a esse romance escondido no chão poeirento que o casamento acontece, firmando ninguém menos que a linhagem de onde o rei Davi brotaria. E essa ligação curiosa entre ferramenta agrícola bruta e casamento romântico atravessou fronteiras imensas. Olha só que impressionante. Na Síria, até o século XIX, o trenó de debulha ganhava um significado totalmente novo na primavera. Aquele mesmo equipamento que esmagava trigo era decorado com veludo, penas de avestruz e tapetes coloridos e se transformava literalmente num trono extravagante para o noivo e para a noiva durante uma cerimônia que durava 7 dias. Isso ilustra uma continuidade cultural que, sério, deixa qualquer antropólogo sem palavras. Quando a gente liga esse hábito sírio com os selos de Uruk incrivelmente antigos, notamos algo surreal. O veículo cerimonial que arrastava figuras sagradas lá no passado é exatamente o trenó de debulhagem. São mais de 5 milênios de história onde amassar sementes e celebrar o casamento formam uma única teia cultural fantástica. Vamos para o nosso último ponto, seção 4. A colheita metafórica, julgamento e salvação. Toda essa vivência física de amassar o trigo e atirar a palha para o alto moldou absurdamente a mentalidade religiosa da época sobre o destino divino. A metáfora é brutal. Da mesma forma que o trenó esmaga o trigo, as antigas escrituras falavam da divindade esmagando e pisando os inimigos, soprando o mal para longe como o joio voando com o vento. É implacável. Mas, do outro lado da moeda, temos a redenção máxima. O grão dourado sendo guardado para o inverno. As pessoas se viam como esses grãos. A dor da debulha era, no fundo, a dor da purificação. Essa tremenda bagagem cultural que dá um peso inesgotável a frases clássicas, como aquela de Mateus 9,37. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ao usar toda essa carga milenar, os pensadores transformaram algo de sustento material na urgência máxima de salvação do espírito humano. A humanidade passou a ser vista como espigas num campo vasto, só esperando por trabalhadores dispostos a guiá-las para a verdade. O pão literal virou vida espiritual. Então, para a gente encerrar nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação no ar para vocês. Se a humanidade lá atrás conseguiu transformar um simples círculo de terra voltado para bater comida em trono real, tribunal, leito nupcial e até templo de Deus, quais espaços aparentemente mundanos do nosso dia a dia hoje podem estar escondendo camadas profundas de poder e transformação cultural? É de expandir a mente, não é? A gente fica por aqui.
sempre de olho nesses grandes fatos ocultos da nossa história. Até a próxima!